Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos reunidos nesta noite, neste lugar, para um evento muito especial, que trata-se de um culto, ou do casamento, onde nós realizamos um culto de agradecimento e glorificação a Deus pela vida de Alexandre e Alan. E é muito oportuno para que nós possamos também ouvir um recado de Deus. Temos aqui conosco muitos casais, muitas famílias sendo constituídas e muitas já constituídas. E isso é muito importante, porque uma parte dos projetos de Deus é o casamento, a união de um homem e de uma mulher. Eu queria convidar todos para estar nesta hora em pé. Nós fazemos uma oração para iniciarmos esse culto. É uma oração que nós vamos clamar ao Senhor. Pedimos ao Pai que, através das virtudes do sangue de Jesus, Tu nos abençoe nesta hora, restaurando nossa comunhão contigo, que possamos nesse momento entrar agora no Santo dos Santos para ouvir a Tua voz, para poder ouvir também a nossa glorificação e abençoar, Senhor, este momento tão especial. Assim nós oramos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Palavras do Senhor Jesus. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Poder sentar. Nós nos reunimos
nesta noite, neste lugar, para glorificar Deus pela união de Alexandre e Alan, que o fazem, na verdade, eles o fazem na presença de Deus. E não é simplesmente um evento social que nós temos aqui, não é simplesmente uma formalidade ou uma alegoria. Não. O casamento civil já aconteceu, eles já estão casados civilmente. Mas agora, esse ambiente é para que Deus interfira e os abençoe, para que sejam eles, né, abençoados. Tenham uma vida diante de Deus, para que o Senhor Deus os reconheça, estenda suas mãos e os abençoe. E isso é um projeto de Deus desde o início. Quando nós vemos a palavra em Gênesis, Adão e Eva foram colocados no mundo, criados, mas quando o Senhor colocou Adão, o Senhor criou todas as coisas, aquela maravilha de tudo que temos de bom, que nós olhamos de bom no mundo, tudo que você pensa que é bom no mundo, foi Deus que criou. E criou para quem? Criou para o homem desfrutar. Mas aí ele olhou, estava o homem só, e ele mesmo disse, não é bom que o homem viva só. Eu vou trazer para ele uma ajudadora, que vai estar com ele, uma companheira, para eles desfrutarem daquilo que eu tenho. E mais um pouco à frente, depois disso acontecer, o Senhor diz assim, Adão, coloque o nome, qual nome? Não, o nome dela vai ser Eva, porque ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tirou, a palavra fala que o Senhor tirou de Adão uma costela e daquela costela ele constituiu a Eva. Então não é simplesmente um fato corriqueiro. Então nós vemos que isso está nos planos de Deus, um casamento, uma união. Esse ato é um ato que é abençoado pelo Senhor. O próprio Senhor Jesus foi numa festa de casamento, mostrando que ele se importa com isso. O homem é que muitas vezes não se importa. E hoje nós temos visto o momento atual que muitas pessoas se importam com isso. Mas não se importam porque Deus não está no negócio. E quando Deus não está naquele negócio, então as pessoas podem fazer o que for, o que quiserem. E o texto que nós lemos aqui fala de uma coisa bem interessante. O Senhor Jesus agora dá uma expressão, faz uma frase que praticamente... Então aqui muitos que eu creio que ainda vão se casar, muitos são casados. E o Senhor Jesus dá uma palavra aqui básica. É como se ele dissesse assim, vou passar para vocês princípios básicos para você ser feliz, para você alcançar sucesso na sua união, na sua vida. Porque um homem só, uma mulher só, vive naturalmente. Mas quando nós olhamos lá do início, o Senhor diz assim, não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só. Então o Senhor sempre promove a união. E aí, então o Senhor Jesus diz assim, qual a palavra dele? Assim, não serão mais dois. Quando agora se unem, fala, olha, com respeito ao casal, a vocês dois, ao noivo e à noiva, que se prostram diante de Deus para serem abençoados, o Senhor dá uma orientação agora. Olha, não é bom que diz assim, não sejam mais dois. Certo? Por quê? Agora tudo vai ser é uma unificação. Agora começa tudo a se unificar. As duas histórias de Alexandre e Alan, que aconteciam paralelamente, de repente elas vão se unir. Agora vão ser uma história só. Vai ser uma unificação dos pensamentos, das ideias, dos planos, dos projetos. E olha, meus irmãos, isso é um princípio básico. É ter comunhão, ter unificação de propósitos. Porque não for assim, as coisas se dissipam. Não, mas agora diz, não são mais dois. Agora é um. Agora vocês serão um. É um pensando a mesma coisa que o outro pensa. Tendo os mesmos entendimentos, os mesmos princípios, os mesmos planos. Quando isso acontece, está fadado a ter a vitória.
Aí ele diz assim, mas são uma só carne. Porque uma só carne fala agora de uma fusão ainda maior. Né? É uma só carne. É aquilo que está intrínseco, está ligado. Ou seja, fisicamente, eles estão juntos. Juntos quando? Quando um está com dor, o outro sente aquela dor, o outro não está alegre, o outro está alegre também. Um está doente, o outro se compadece. É a mesma carne. E Paulo fala que ninguém jamais feriu sua própria carne. Ninguém faz isso. Mas ao contrário, agora é uma só carne. E isso é um princípio básico para que a união de um homem e de uma mulher seja próspera, vitoriosa, de sucesso. Então agora não é mais dois. Não são mais dois, mas agora é uma só carne. Agora, não tenho mais os meus planos, as minhas ideias, os meus entendimentos. Não! Eu não tenho mais meu problema separado. Não, agora é o nosso problema. É a nossa vida, é os nossos objetivos, é os nossos bens, são os nossos filhos, tudo é nosso. Olha, quando esse entendimento está agora na mente daqueles que se unem, certamente, né? Certamente vão ser prósperos, vitoriosos, né? Porque dentro de tudo isso começa a fluir aquilo que o próprio Senhor tem orientado. É esse entendimento. Isso é maravilhoso. E outro verso diz aí, continuando o verso diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, quem ajuntou? Deus está falando, mostrando aqui. Se Deus, nós temos o convocado para isso, é porque Deus o juntou. Tirou Alan lá de um ambiente, tirou ela lá de uma casa, tirou de uma família, tirou de uma cultura que ela tinha, já alguns entendimentos, ela tirou de uns costumes que ela tinha e trouxe para cá, juntou com Alexandre, que tinha uma outra história, um outro comportamento, tinha outros pensamentos, tinha outros planos, mas ele agora junta. Deus é que tem feito isso. Nós cremos nisso. Não cremos que as coisas acontecem diante de Deus por uma mera coincidência, mas não. Então, quando Deus faz isso, começa a brotar uma certa animosidade, né? Um entendimento melhor, a passividade na vida do casal. Quem os juntou? O Senhor nos uniu. Deus nos uniu. E agora vem uma parte muito importante aqui. Por quê? Diz assim, não separe o homem. Ora, se Deus uniu, e está unindo vocês nesse casamento, isso significa que ele vai estar presente. Ou seja, na hora da necessidade, ele vem ao socorro. Se ele que uniu, se ele que está juntando o casamento de vocês, ele vai estar consolando, ele vai estar orientando na hora das decisões, na hora dos apertos, na hora da enfermidade, na hora daquelas coisas que acontecem que sofrem influências externas, sofrem influências de todo... Pronto, mas o Senhor, se ele juntou, ele é o responsável. Então nós temos a quem recorrer, e isso é muito importante, porque nós vemos que as pessoas recorrem a muitos lugares, a muitas pessoas, a muitas coisas, para tentar solucionar um problema que às vezes é simples. Está na oração, no clamor, em buscar a Deus, em se posicionar, em estar diante dele de uma maneira que seja agradável. Meus irmãos, nós temos que entender que na vida conjugal é possível falhas, problemas, lutas. Isso acontece mesmo. Mas se nós estivermos diante de um Deus todo soberano, de um Deus que criou todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas, que realiza todas as coisas e que faz o seu projeto se cumprir, ele vai nos dar a vitória, ele nos dá a segurança, ele nos dá a paz que nós queremos. E é isso que o casal deseja. Eu creio que nós não temos dificuldade nenhuma de pensar nisso. Quando nós nos unimos diante do Senhor, nós começamos a vivenciar agora uma experiência com Deus no controle. E isso não é difícil, né? Porque realmente aquilo que precisa fluir do meio da convivência do casal é aquilo que é básico para qualquer relacionamento. Muito obrigado. Perdão, oração, orar juntos, buscar o Senhor. Essas coisas que são simples de entender, são aquelas que fazem toda a diferença na vida de um casal. Mas o Senhor, meus irmãos, tem nos mostrado que
essa união. Eu vou beber água aqui. Obrigado. E o Senhor tem mostrado, meus irmãos, que a nossa convivência com o Senhor presente, ela é totalmente diferente ou totalmente capaz de nos dar expectativas maiores. Se nós olharmos as questões espirituais, o casal que está junto, ele caminha junto para onde? Ah, eu caminhando para a igreja? Não, caminho junto para a eternidade, para encontrar com o Senhor, para viver as experiências que Deus tem mostrado, das coisas que vão acontecer, daquilo que está no projeto dele. Se nós olhamos as questões sentimentais, a mesma coisa. A unificação desse entendimento, ela faz com que nós possamos ser mais pacientes. O casal passa a ser mais paciente, mais compreensivo, vamos dizer assim, introspectivo com a necessidade do outro. Fisicamente, alguns pensam assim, não, fisicamente eu quero casar para usufruir, mas é o contrário. O casamento, a união, é para um cuidar do outro, é para um proteger o outro, é para um apoiar o outro. Eclesiastes, Salomão fala assim, melhor serem dois do que um, porque quando um cai, um vacila, o outro ajuda a levantar. Ótimo, é isso mesmo. Mas ele fala uma coisa ainda mais interessante, fala assim, por isso, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ele fala assim, o casal é muito bom, vocês dois trabalharem juntos, estão juntos, um ajuda o outro, um fortalece o outro. Ora, isso é tudo que nós queremos. Mas ele diz assim, mas o cordão de 3 dobras, ou seja, com a terceira pessoa, que fala da presença do Senhor Deus, fala da presença do Espírito Santo junto no casamento, isso aqui ninguém quebra, né? Há dificuldade para quebra, não existe como vencer, porque o Todo-Poderoso passa a estar junto. Então, é muito tranquilo, né? Nós vivenciarmos isso. E a própria palavra do Senhor agora nos mostra que em todas vamos dizer assim, todas as suas expressões para a vida conjugal, ele vai dizendo que, o primeiro, que o casamento ele é monogâmico. Ou seja, o casamento ele não foi feito para ser dividido, mas ao contrário, é uma só carne. Por isso que quando nós olhamos a palavra, fala do Senhor Jesus como o noivo e fala da igreja fiel como a noiva. E aí não tem 2 noivas, não tem 3 noivas, não tem 5 noivos, não, é um noivo e uma noiva. Então, o casamento, como o Senhor Jesus mostrou, que é o casamento dele com a sua noiva, ele é monogâmico. E esse é a base da nossa vida conjugal aqui também. E a palavra do Senhor nos mostra que ele é também hierárquico, ou seja, há uma dependência de temor diante de Deus. Nós vivemos uma hierarquia. Nós não somos soberanos. Quem é soberano é Deus. É Ele que pode realmente realizar com autoridade e nos orientar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Muitas vezes nós falamos que Ele é hierárquico porque o marido é soberano sobre a mulher e a mulher é maior que o marido. Mas não é isso. Não é necessariamente assim. O que existe é um respeito mútuo para que haja uma boa convivência. Então, pensamos que casamento é só união, é só um flerte, é só uma ação social. Não. E o casamento, a palavra nos orienta que ele é indissolúvel. Por isso que nós vemos que é uma só carne. Ele não se dissolve. Seria triste nós olharmos as comparações bíblicas, né, porque Jesus e a igreja, ele não se dissolve, não tem. Ele está firmado nesse casamento, nesse propósito, nessa união que haverá. Assim também o casamento no nosso meio, biblicamente, ele é indissolúvel. São 3 marcas que nós olhamos, que é hierárquico, monogâmico e indissolúvel. Não podemos perder de vista isso. E encerrando aqui, meus irmãos, essa meditação, nós vemos assim, duas pessoas que temem a Deus e que tinham suas vidas e que agora elas se unem para formar um casal. Era um homem e uma mulher, era um noivo, uma noiva, agora forma-se um casal. Muito melhor. Muito melhor. É como se nós pegássemos 2 velas, né? Pega uma vela acesa, outra vela acesa. Elas brilham, elas têm sua luz, elas refletem aquilo, elas cumprem o que se propõe. Mas quando nós unimos as duas, a luz é maior,
o brilho é maior, a direção para caminhar é mais visível, tudo se conjumina, tudo se une. É assim que nós vivemos, e é por isso que nós alcançamos os benefícios de Deus quando nós cumprimos e vemos esses princípios, ou melhor, essas orientações que o Senhor tem colocado na sua palavra para nós. Por isso que, né, não só para o casal, mas para todos, né, que muitas vezes estão titubeando na caminhada de união, que muitas vezes as coisas começam a acontecer, vira uma rotina, né? Aí as influências externas, aí os costumes, os problemas, as enfermidades, as coisas materiais, todas essas coisas contribuem para separar. O último texto diz assim: não separe o homem. Então o Senhor está dizendo, o casamento é indissolúvel e não separe o homem. Nada pode separar. A rotina não pode separar. O mau humor não pode separar. A falta de conversa, de diálogo diário não pode faltar. Ou melhor, não pode acontecer. Tem que acontecer. Orações, busca. Por isso que vocês devem fazer um compromisso hoje com o Senhor aqui. Vamos orar com vocês e o Senhor. E vocês devem fazer um propósito, Senhor, de orarem juntos. Orar juntos. Sempre. Sempre. Na igreja que nós participamos, temos períodos de oração contínua, né? Mas temos também a oração da madrugada, a oração do meio-dia, a oração da noite, antes de dormir. Então, assim, oportunidade é que não falta. Mas o casal deve orar junto, porque quando há um problema, há uma necessidade, né? A oração, ela dissipa o problema. O Espírito Santo, que é uma pessoa, ele orienta, ele fala. E nós não podemos ser, vamos dizer assim, ranzinza, né? Resistente. O Senhor está falando, é porque Ele quer abençoar. E esse é o propósito de vocês nessa noite, nesse lugar. Amém? Amém. Vamos cantar um louvor, e vocês podem vir depois para frente. Vamos cantar um louvor. Amém?
sonhos e planos foram gerados em ti, e os teus caminhos trouxeram-me até aqui. Pedi ao céu que o meu coração só despertasse no momento certo, sem perceber. Você estava ao meu lado. Por tanto tempo esperei e enfim encontrei o que eu tanto buscava. Lembro das noites que eu orei e Deus fez além do que eu imaginava. Sabe o que eu vou fazer? Viver, te amar e agradecer. Coração acelerado, sorriso de um lado a outro. Eu sei que estávamos nos planos do maior dos escritores, que escreveu a nossa história. Nos